Oitava entrega de atividades. Língua portuguesa. Vamos utilizar o livro Vamos Aprender do quarto ano. Páginas 110, 111 e 112. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre pronome pessoal. O que é pronome? É a palavra que se usa no lugar do nome, ou para se referir a um nome, ou acompanha o nome qualificando. Deu um nó na cabeça? Muita calma nessa hora que nós vamos explicar tudo direitinho. Existem vários tipos de pronomes. Alguns são pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos e ainda pronomes adjetivos e substantivos. Mas calma, galera, nessa aula nós vamos aprender somente sobre pronome pessoal do caso reto, ok? Os pronomes pessoais do caso reto referem-se às pessoas da frase, podendo ser a primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, a quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Isso no singular ou no plural. Vamos a alguns exemplos de pronomes pessoais do caso reto. Olha só essa tabela. A primeira pessoa, quem fala, no singular é eu e no plural, nós. A segunda pessoa, com quem se fala, no singular está como tu ou você, e no plural, vós ou vocês. A terceira pessoa, de quem se fala, no singular está como ele ou ela, e no plural, eles, elas, ok? Então, para resumir, os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Vamos aqui a alguns exemplos de pronomes pessoais no singular. Então, nós temos aqui, ó, a primeira pessoa, quem fala. Eu gosto de viajar. A segunda pessoa, a quem se fala. Você gosta de viajar? Terceira pessoa, de quem se fala. Ele gosta de viajar. Esses aqui são os exemplos de pronomes pessoais no singular. Vamos, então, aqui aos exemplos de pronomes pessoais do caso reto no plural. Então, na primeira pessoa, quem fala, nós gostamos de bolo. Na segunda pessoa do plural, a quem se fala, vocês gostam de bolo? E na terceira pessoa do plural, de quem se fala, eles gostam de bolo, ok? Então, galera, agora vamos às atividades. As atividades, pessoal, servem para reforçar a matéria. Então, vamos descobrir os pronomes pessoais. Primeiro, leia as frases a seguir e substitua os nomes em destaque por pronomes. Então, nós temos aqui, ó, letra A. Eu e Marcelo vamos ao shopping. Qual o pronome que a gente substitui aqui? Vamos, então, ver aqui. Nós vamos ao shopping. Então, eu e Marcelo foi substituído pelo pronome nós. Letra B. Júlia precisou ir ao médico. Qual é o pronome que a gente usa aqui para substituir Júlia? Ela precisou ir ao médico. Letra C. Os meninos foram brincar no parque. Vamos, então, ver qual o pronome para substituir os meninos. Nós temos aqui, ó, eles foram brincar no parque. Vamos para mais alguns exemplos. Maria e Fernanda jantaram na casa da avó. Vamos substituir, então, os nomes Maria e Fernanda por um pronome. Como é que fica? Elas jantaram na casa da avó. Letra B. O menino correu muito, mas a mãe conseguiu alcançar. Vamos substituir aqui essas palavras por um pronome pessoal. Então, fica ele correu muito, mas a mãe conseguiu alcançar. Letra C. Eu e você vamos ao dentista hoje. Vamos substituir aqui, pessoal. Então, fica nós vamos ao dentista hoje, ok? Questão 2. Complete as frases com o pronome pessoal. Olha só, nós temos, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós vamos aqui, então, completar as frases com um desses pronomes, tá? Olha só, letra A. Gosto de macarrão ao molho. Qual o pronome pessoal que vai dar certo aqui? Será que é tu gosto? Não. Eu gosto de macarrão ao molho. Letra B. Foram ao parque fazer piquenique. Então, nós temos aqui, ó, eles foram ao parque fazer piquenique. Letra C, vamos viajar nas férias de janeiro. Nós vamos viajar nas férias de janeiro, ok? Acompanhe a leitura. Pronomes. Leia o título do artigo de curiosidade a seguir e observe a foto que acompanha o texto.
De que tipo de superação você imagina que o texto vai tratar? Então, o título é Uma História de Superação. Vamos ver aqui a imagem. Olha só, a imagem é dessa atleta, tá? A atleta suíça Gabriele, na maratona das Olimpíadas de Los Angeles. Então, vamos acompanhar aí a leitura, tudo bem? Uma história de superação. Na maratona feminina dos Jogos de Los Angeles, em 1984, a maratonista suíça Gabriele, de 39 anos, perdeu a prova, mas foi o grande destaque, mostrando um grande gesto de superação. Nos últimos 400 metros da corrida, desidratada e exausta, a atleta esteve cambaleante e desequilibrada, sentindo câimbras muito fortes na perna esquerda. Ao cruzar a linha, 23 minutos após a primeira colocada, desmaiou e precisou ser amparada pela equipe médica. Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada. Gabriele chegou em 37º lugar. Nunca na história dos Jogos essa colocação foi tão aplaudida. A norte-americana Joan foi a vencedora, mas Gabriela, de longe, foi o grande destaque e ainda hoje é reconhecida como um exemplo de espírito olímpico. Então vejam que o sonho dessa maratonista era terminar a competição, certo? E mesmo ela desidratada é quando precisa tomar água, tá? Já não tinha mais água no corpo dela, sentindo cãibra. Cãibra é uma dor muito forte que a gente sente geralmente nas pernas. Mesmo exausta, ela continuou e cruzou a linha de chegada. Vejam que ela demorou 23 minutos após a primeira. Então, chegou a primeira colocada, ela, depois de 23 minutos que cruzou a linha de chegada. E cruzou e já precisou ser amparada, por quê? Porque ela estava passando mal. Mas veja, gente, que o sonho dela era tão grande de terminar que ela persistiu e conseguiu finalizar. Então, não importa a colocação que você chegue. O importante é o quê? Você traçar um objetivo. O meu objetivo é terminar tal coisa, então eu vou terminar. Para a próxima, eu vou treinar mais para tentar uma melhor colocação, certo? Vamos para a página ao lado. Olha só. Vejam que A, B, C, D e E, nós vamos apenas conversar, certo? Então, vamos lá. Qual é o tema e o assunto desse artigo de curiosidade? Então, só um minutinho que a professora já vai conversar com vocês sobre esse daí. Então vamos lá. O tema, gente, é a superação, certo? A superação dentro do esporte. E o assunto? Qual é o assunto? A conquista dessa atleta, né? Ela não conquistou o primeiro lugar, mas ela conseguiu finalizar a prova. B. A superação apresentada pelo texto foi a que você havia imaginado antes da leitura? Pessoal de casa, eu tô gravando esse vídeo aqui com as crianças, tá? E a Tainá disse que foi o que ela imaginou, sim. Alguém tem uma resposta diferente? Paola? Mais ou menos, eu vi pela figura. Eu vi que ela tava meio sabe? Mas ela tava muito bem. Tá. Eu tava imaginando que tava querendo acontecer aqui. Certo, muito bem. C. Para o leitor, qual é a importância da foto que acompanha o texto? Vejam, gente, que a foto ela vai complementar o texto. Então, antes da gente, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Então, antes de ler o texto, eu já consigo observar o quê? Uma competidora que não está bem, né? E a gente consegue ver o sofrimento dela através dessa foto. Muito bem. D.
Por que a maratonista Gabriele até hoje é apontada como exemplo do espírito olímpico? Porque, gente, ela demonstrou toda a força e superação. Porque mesmo com dor, né? Com aquele momento, gente, eu não vou conseguir. Ela persistiu e foi até o fim. E conseguiu. E o que você achou da atitude de Gabriele? Comente com seus colegas. Eu achei, gente, uma atitude, assim, muito positiva. Por quê? Demonstrou todo o desejo dela. Ela poderia ter parado no meio da prova. Mas o desejo dela de finalizar era tão grande que ela falou assim, eu vou até o final. Certo? Agora, a partir da F, vocês já vão marcar a resposta aí, tudo bem? Então, aqui, a professora colocou na F. Vamos lá. A atleta cruzou a linha de chegada 23 minutos após a primeira colocada. Essa informação revela a dificuldade e a persistência da atleta para completar a prova ou mostra que a atleta completou a prova com facilidade e rapidez? A primeira, isso mesmo, né? Revela toda a dificuldade, a persistência e a vontade que ela tinha em completar. Então, na F, você vai marcar o X aí na primeira, certo? 2. Releia um trecho do texto, observando as palavras em destaque. Depois, responda as questões. Primeiramente, vamos ver aí o que está em destaque. É a palavra ela, na primeira linha. Se você quiser, pode circular aí, igual a professora fez no vídeo. Na segunda linha, destaque está aquela e sua. Muito bem, então eu vou fazer a leitura. Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada. A. Que substantivo a palavra ela está substituindo no texto? Gente, ele não perguntou aquela, somente ela. Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona. Quem é ela? A Gabriela. Então, você vai escrever aí a Gabriela. Lembrando que vai iniciar com letra maiúscula. Terminou, você vai colocar ponto final. O Gabriela, gente, tem Gabriele, tá? 2 L's, tá? Le. Ponto final. Letra B. A palavra aquela se refere a que termo mencionado anteriormente no texto? Então, vamos lá. Dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada. Aquela se refere linha de chegada, maratona ou pista? Maratona. Então, faça um X aí, maratona. E no C, ele quer saber, a palavra sua se refere a quem? Então, vamos ler tudo? Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria sua última chance em uma Olimpíada. A palavra sua está se referindo a quem? Não. A sua última chance. Não é última. Sua. A dela. E quem é ela? A Gabriele. Então, você vai escrever novamente aí. A Gabriele. Então, sua, nesse caso, se refere a Gabriele.
3. Agora, releia uma reescrita de um trecho do texto. Reescrita, pessoal, quer dizer que alguém leu aquele texto e escreveu do jeito que entendeu, tá? Isso é uma reescrita. Então, acompanhe. Depois, Gabriele explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria a última chance de Gabriele em uma Olimpíada. Gabriele chegou em 37º lugar. Nunca na história dos Jogos essa colocação foi tão aplaudida. A. O sentido do texto foi alterado com essas trocas? Então, vamos observar aqui, ó. Vejam que ele colocou Gabriele, de Gabriele, Gabriele. Então, o fato dele ter colocado Gabriele, Gabriele, Gabriele alterou o sentido do texto? Ou a gente consegue entender? A gente consegue entender, né? Então, aqui você vai marcar não alterou. Capricho aí na letra, tá? Que da professora fica assim, porque eu escrevo com o mouse, tá? Não alterou, ponto final. B. Em sua opinião, por que o autor optou por usar as palavras ela e sua? Então, muito bem. Então, o que acontece, gente? Esse trecho aqui foi uma reescrita, certo? O trecho do autor é esse aqui, ó. Vamos lá no texto. É esse aqui, ó. Tá? Depois, ela explicou o grande desejo de finalizar a maratona, dizendo que aquela seria a sua última chance em uma Olimpíada. Gabriele chegou em 37º lugar. Nunca na história dos Jogos essa colocação foi tão aplaudida, tá? Então, é esse o trecho aqui, porque se você for procurar nesse trecho aqui que nós estamos estudando, você não vai encontrar essas palavras, tá? Então, ele tá falando do autor, que é o texto lá inicial, não dessa reescrita, tudo bem? Então, em sua opinião, por que o autor optou por usar as palavras ela e sua? É muito simples, gente, para evitar a repetição de Gabriele, tá? Então, a gente usa o pronome porque ela e sua são pronomes. Então, nós usamos os pronomes para quê? Para a gente não ficar repetindo Gabriela, Gabriele, Gabriele, Gabriele. Porque o texto a gente fala que fica mal escrito, que fica, vamos colocar que feio, entendeu? Porque repete sempre a mesma palavra. Então, por isso que nós usamos os pronomes, tudo bem? Então, aqui, o que você pode estar colocando? Que ele utilizou para não repetir a palavra Gabriele, tá? Então, para não repetir Gabriele. Quase acabando aqui de escrever Gabriele. Vocês escrevam com letra de mão, tá? Com letra cursiva. É que, como a professora escreve com mouse, é mais fácil a letra de forma. Tudo bem? Terminei, ponto final. Gente, quem está assistindo aí o vídeo, não esqueça, a professora explicou, pausa o vídeo, faça sua resposta, depois você confere, tudo bem?
Então, vamos acompanhar esse trecho aqui, ó. As palavras ela, aquela e sua, empregadas no texto, são classificadas como pronomes e foram usadas com o objetivo de retomar informações citadas anteriormente, evitando repetições desnecessárias. Tudo bem? Então, o que ele está falando aí para nós? Que ela, aquela e sua são pronomes, tá? E os pronomes têm o objetivo de retomar o que já foi falado, certo? Então, ele coloca a Gabriele lá no começo do texto. Aí, depois ele vai usar ela, sua, para quê? Para evitar ficar repetindo novamente, ou ficar repetindo, né? Gabriele, 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 certo? 4. Releia outro trecho do artigo de curiosidade. Nos últimos 400 metros da corrida, desidratada e exausta, a atleta esteve cambaleante e desequilibrada, sentindo câimbras muito fortes na perna esquerda. Ao cruzar a linha, 23 minutos após a primeira colocada, desmaiou e precisou ser amparada pela equipe médica. Nesse trecho, foi usado algum pronome para retomar alguma informação citada anteriormente? B. Na primeira frase do parágrafo, que palavra foi usada para retomar o substantivo Gabriele citado anteriormente? C. O que foi feito na segunda frase desse parágrafo para evitar a repetição do substantivo Gabriele? Então, lembrando, gente, substantivo são todas as palavras que nomeiam todas as cores e todas as coisas. E dentro dos substantivos eu tenho os substantivos próprios e os substantivos comuns. Substantivo próprio, Gabriele, certo? Substantivo comum, caneta, computador, certo? Então vamos retomar lá a primeira. Nesse trecho, foi usado algum pronome para retomar uma informação citada anteriormente? Então, vamos fazer a leitura novamente para ver se a gente encontra algum pronome, certo? Nos últimos 400 metros da corrida, desidratada e exausta, a atleta esteve cambaleante, desequilibrada, sentindo câimbras muito fortes na perna esquerda. Ao cruzar a linha, 23 minutos após a primeira colocada, desmaiou e precisou ser amparada pela equipe médica. Muito bem, gente. Tem algum pronome aí? Não, né? Não encontramos aí nenhum pronome. Então, você vai marcar não. Muito bem. Então, agora no B, ele pergunta assim, na primeira frase. Gente, a primeira frase, ela termina aqui, ó, nesse ponto final, tá? Então, aqui nós temos a primeira frase, até aqui, e de ao cruzar até médica, nós temos a segunda frase. Aí ele pergunta o seguinte, na primeira frase do parágrafo, que palavra foi usada para retomar o substantivo Gabriele? Então, vamos ler novamente? Nos últimos 400 metros da corrida, desidratada e exausta, a atleta esteve cambaleante, desequilibrada, sentindo câimbras muito fortes na perna esquerda. Quem estava cambaleante e desequilibrada? Muito bem, a atleta. Então, que palavra que ele usou? Tá. Certo? C. O que foi feito na segunda frase desse parágrafo para evitar a repetição do substantivo Gabriele? Então, a segunda frase começa aqui, ó. Ao cruzar a linha,
23 minutos após a primeira colocada, desmaiou e precisou ser amparada pela equipe médica. O autor, ele usou o termo Gabriele? Não. O autor colocou algum pronome? Não. Então, o que o autor fez aí, pessoal? Exatamente. O autor não colocou o termo Gabriele, tá? Só isso que você vai colocar. Não colocou o termo ou a palavra, tá? A palavra Gabriele. Certo? Então, qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a professora.